Fala, seus lindos, sejam bem-vindos! Barra-vindas a mais um vídeo e hoje eu vou dar algumas dicas de organização e planejamento para você começar bem os seus estudos para o Enem 2020. Se você concluiu que vale a pena fazer o Enem, saiba, o Enem está mais pro fim da mente, então a gente ainda está no começo, ainda está na fase de planejamento, ainda está na fase de errar bastante para aprender o seu método ideal, principalmente se você nunca fez o Enem, mas também se você já tiver feito alguma prova dos anos anteriores. O ano está na fase do diagnóstico, errar é normal, se você está errando muitas questões, tá tudo tranquilo, você ainda está no começo. Esse começo, eu diria, esse primeiro mês é o mês do diagnóstico. Para você ver se o seu método de estudo está eficiente, se existe algum outro método de estudos que pode ser melhor para você, é a fase da experimentação. Se você conhece algum método que para o seu amigo está dando certo, experimenta um pouco, experimenta uma semana, 2 semanas, antes de dizer que não funciona para você. O planejamento é muito importante e um cronograma também é muito importante. Tem que, tá bom, tá ficando um pouco mais conteudista, mas é um dos vestibulares menos conteudistas que existem. Porque no Enem não é o que cai, é como cai. Ao invés de você se focar exclusivamente nos conteúdos do cronograma do Felipe, por exemplo, ou qualquer outro cronograma, eu acho que as 3 habilidades que você mais tem que trabalhar são aquilo que eu falei no vídeo de ontem, que são a interpretação de texto, a interdisciplinaridade e a resistência. E nesse vídeo daqui eu vou falar como você pode trabalhar um pouco mais esses 3 pilares. O primeiro, a interpretação de texto, eu acho que é o mais óbvio. Leia muito e leia muito. E leia coisas que você acha interessante, porque senão a leitura vai se tornar um martírio e depois de 2 meses você vai pensar, não gosto de ler, não gosto de nada e dane-se os estudos pro Enem. Lembra que isso é uma maratona, tá bom? Então foque em coisas que talvez você tenha interesse em ler, mas leia de tudo um pouquinho. Jornal, revista, livro, artigo de opinião na internet. E agora, interdisciplinaridade. O Enem é vida real, o Enem é contextualizado. Nunca vão te falar só, qual o pH básico? Aí você fala, maior do que 7. Não é assim, vai sempre ser contextualizado. Então, veja muito documentário, vida real, veja muito canal de curiosidade científica, revista de curiosidade. Seja curioso, não simplesmente decore o que está na apostila, porque o Enem vai te contextualizar. E é a contextualização que é o mais difícil do Enem, não os conteúdos em si. E a terceira coisa, o terceiro pilar sobre o qual o Enem é construído, que nunca vai mudar, é resistência, foco e objetivo. Resistência. Falei que nem coach agora, né? Coach gosta de listar coisas. Treine bastante você ficar focado por 2, 3, 4, 5 horas fazendo uma só coisa. Claro que você vai fazer pausas no meio, até na hora do Enem você vai fazer pausas, mas desliga o celular, desliga as distrações e foca no seu futuro. Deixa eu te contar uma historinha super rápida aqui. Acabei de lançar Das Cinzas de Onira. Para escrever esse livro, eu nem tinha tanto objetivo assim, quero publicar, quero ficar famoso, quero sei lá. Eu só gostei de fazer isso e eu pensei, beleza, vou escrever. Mas não tinha tanto comprometimento assim. Para escrever esse livro daqui, mesmo eu não tendo tanto comprometimento, eu acordava todo dia. Eu escrevi umas 4 ou 5 horas, mais de 2.000 palavras por dia, porque, não sei, alguma coisa dentro de mim dizia, isso é importante. O resultado agora é que o negocinho tá dando super certo, recebi feedbacks maravilhosos de vocês, já tá em número 2 de mais vendidos da Veja, revista Veja, e, gente, é muito legal receber os feedbacks de vocês sobre a história, sobre o final, e eu penso assim, meu esforço valeu a pena, apesar de lá, naquele momento, eu não ter tanta perspectiva assim. Se você não tem tanta perspectiva, foca assim, é o seu futuro, é o início do seu futuro, é o primeiro passo para você entrar na faculdade, é muito mais concreto do que eu simplesmente sentar e escrever um negócio que eu nem sabia aonde ia dar. Então, se eu já sentei e fiz, você consegue sentar e fazer. Focar nesses seus estudos, porque esse ano de estudos... Por que eu ainda estou segurando? Esse seu ano de estudos é a porta para você começar a conquistar os seus sonhos. E quando isso se torna uma rotina, isso se torna disciplina, fica muito mais fácil, e eu prometo para você que fica mais fácil depois que você adquirir esse hábito. E o último detalhe, além de interdisciplinaridade, além desses 3 fatores que eu já esqueci, tem um 4º fator que eu acho que liga tudo isso, que é o raciocínio lógico. Raciocínio lógico é a ponte, digamos assim, entre matemática e interpretação de texto. É a lógica que junta esses 2. O raciocínio lógico te ajuda a ler um texto e transformar em equações matemáticas, ou vice-versa. Pegar as equações e transformar em um texto interpretativo para você saber o que você está falando ou saber o que você está lendo.
para você trabalhar bem o seu raciocínio lógico, que ajuda demais na hora do Enem. Demais, demais, demais. Vocês não fazem nem ideia do quanto ajuda o raciocínio lógico. Recomendo procurarem Desafios de Lógica do GeniO. Procura assim no Google, Desafios de Lógica GeniO. Tem muita gente que já está fazendo isso, tem revistinha da Coquetel também nas bancas. Isso ajuda muito, porque ele te dá um texto e você tem que, por lógica, decifrar quem fez, quem não fez, quem talvez tenha feito e descobrir no fim a resposta do desafio. Isso trabalha muito o raciocínio lógico, isso trabalha muito a sua interpretação e a sua matemática, e o Enem é basicamente isso. Matemática básica, interpretação de texto, contextualização, trabalha todos esses fatores que com certeza você vai se dar bem lá em novembro, tá bom? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o fim. Tô todo suadão, mas graças a Deus em breve terei um ar-condicionado e vamos acabar com esse negócio de Humberto enxugando o suor no meio do vídeo. Enfim, muito obrigado, deixa eu me descabelar todo porque acabei a gravação e beijos a todos vocês.